Imagina só se um ricaço resolvesse destruir 12% da galáxia para construir o maior minigolf do universo. Pois então, essa bizarrice contraditória é a premissa do filme de Futurama A Preservação da Vida, que depois foi dividido e transformado em 4 episódios da série. Mas as bizarrices não param por aí, porque o Fry ganhou superpoderes e foi recrutado por uma seita de malucos, enquanto a Leela virou líder de um grupo de feministas assassinas. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no que aconteceu em Futurama A Preservação da Vida. A história começa com a tripulação da Planet Express indo assistir à destruição de Marte Vegas. Tudo porque os pais da Amy queriam construir uma Vegas maior e mais moderna no meio do deserto de Marte. E para isso, eles teriam que destruir a pouca natureza que existia no lugar, o que acabou atraindo um grupo de manifestantes feministas que eram totalmente contra esse tipo de coisa. Mas por sorte, o Wong sabia perfeitamente como lidar com elas, que no caso era explodindo todas. Porém, uma dessas manifestantes acaba caindo bem em cima do Fry, o que faz com que uma espécie de pingente feminista fincasse bem na cabeça dele. Mas ninguém, incluindo o próprio Fry, percebe isso, porque a franja dele tampa tudo. Então, depois de ver toda aquela destruição sem sentido da natureza, Leela começa a ficar do lado das manifestantes. Mas Wong aponta que tinha pago os melhores cientistas para analisar o local, e foi constatado que não tinha nenhuma vida por lá. Mas a Leela mostra que tinha uma poça de resto de lixo com um parasita do deserto. E mesmo esse bicho atacando a Leela sem parar, ela resolve protegê-lo. E aproveitando ali toda aquela confusão, o Wong imediatamente foi lá e matou todos os outros parasitas, tornando aquele bichinho com a Leela o último de sua espécie. E quanto ao Fry, para que ele não o processasse, o Wong ofereceu hospedagem grátis para toda a tripulação da Planet Express para a grande inauguração da Nova Vegas. E assim todos começam a se divertir, menos o coitado do Fry, que estranhamente tinha começado a escutar vozes e estava ficando completamente paranoico. Mas então, Fry acaba conhecendo um mendigo chamado Hutch, que lhe dá um chapéu de alumínio que misteriosamente faz as vozes pararem. E depois, Hutch explica que Fry não estava ficando maluco. Na verdade, agora ele conseguia ler mentes. E por isso, ele diz pra Fry nunca contar pra ninguém sobre esses seus poderes, porque senão os maléficos acabariam com ele. Um tempo depois, o Wong resolve destruir 12% da Via Láctea para construir o maior golfe em miniatura do universo. O que, se você for parar para pensar, não seria mais miniatura. Mas enfim, para não ter problemas, ele contratou um cientista imparcial para realizar uma pesquisa ambiental e garantir que não existia nenhuma forma de vida por lá. E assim, a tripulação da Planet Express começa a analisar esses 12% da Via Láctea e acabam fazendo a grande descoberta de um planeta onde a vida tinha acabado de surgir. Mas como o professor havia recebido uma boa quantia para aprovar o projeto, ele fingiu que não tinha visto nada e simplesmente aprovou a destruição de toda aquela área, o que imediatamente revoltou a Leela, e por isso ela foi correndo se juntar com aquele grupo de feministas e começou a protestar contra a construção do minigolf gigante. Porém, durante a manifestação, um terrível acidente acaba acontecendo e, sem querer, as feministas acabam matando o vice-presidente da Terra. E assim, todas elas acabam se tornando criminosas altamente procuradas. Mas não querendo se render, elas resolvem declarar guerra ao Wong e começam a sabotar toda a construção do minigolf. E lembra lá do mendigo Hutch? Pois então, ele acaba reaparecendo e dá um jeito de sequestrar o Fry, e o leva até um grupo de sujeitos loucos que pedem a ajuda de Fry para salvar toda a vida do universo. Os malucos então explicam que há muito tempo atrás, uma força de vida que eles chamavam de Ti
permeava todo o universo, o que gerou um grande processo de vida por todo o cosmo. Mas depois, por razões desconhecidas, o Chi começou a diminuir e a diversidade da vida começou a se extinguir. E as formas de vida que eles conheciam não passavam de uma fração da quantidade que já existiu. E segundo esses malucos, um grupo de homens passou todo esse conhecimento através das eras. E os que tinham esse conhecimento eram chamados de profetas ou de malucos. E eles, a legião dos sujeitos malucos, eram os herdeiros desses caras e os únicos que sabiam de toda a verdade. E atualmente, esses malucos tinham percebido o ressurgimento do Chi, que curiosamente ficava bem naquela estrela violeta que a Lila queria salvar. E os malucos acreditavam fortemente que a estrela traria uma nova era verde ao universo. E segundo eles, o destino de Fry era ser o seu profeta. Tudo porque ele não tinha o que eles chamavam de onda de pensamentos delta. E por isso, os maléficos não conseguiriam ler a mente dele. E para salvar a vida no universo, além de não poder contar essa história para ninguém, Fry também teria que parar a construção do minigolf. E para isso, ele foi até o Wong e conseguiu um emprego como segurança, porque o plano dos malucos era conquistar a confiança de Wong e destruir os planos dele por dentro. E lembra lá do parasita alienígena? Pois então, a Lila tinha adotado ele como mascote das feministas, e os protestos delas estavam surtindo efeito, porque o grupo de feministas só estava aumentando cada vez mais. Mas como Wong era o maior contribuinte da Terra, o presidente Nixon colocou toda a força armada do planeta à disposição dele. E com a ajuda de Bender, eles desenvolveram um plano para capturar todas as feministas. Enquanto isso, Fry tinha conquistado a confiança de Wong e virado o chefe de segurança. E por isso, os sujeitos malucos sequestram ele de novo e começam a revelar mais informações sobre o passado. E contam sobre duas espécies alienígenas extremamente antigas, que no início evoluíram para cooperar lado a lado em busca da sobrevivência. Mas, com o passar do tempo, uma espécie acabou desenvolvendo uma estratégia melhor. E a partir daí começou uma luta evolucionária, com uma espécie tentando devorar a outra. E assim, com o passar do tempo, uma dessas espécies evoluiu para uma máquina cruel de matar que queria destruir tudo, os chamados maléficos, enquanto a outra espécie evoluiu para se defender dos maléficos, favorecendo e protegendo os outros seres vivos, os chamados enciclópodes, que guardavam em seu DNA o DNA de todas as espécies em extinção que eles já tinham encontrado, tornando assim possível recriar qualquer criatura que já foi extinta. Mas quando o Chi se extinguiu, só os organismos mais fortes conseguiram se adaptar e sobreviver, como foi o caso dos maléficos. Já os enciclópodes, eles acabaram sendo extintos. Porém, os sujeitos malucos acreditavam que eles haviam deixado um ovo para trás, e graças a toda aquela nova onda verde de Chi, ele havia despertado. E no caso, esse ovo seria aquela estrela anã violeta da Lila, que os maléficos tentariam destruir a todo custo. O problema é que como os maléficos evoluíram por tanto tempo, ninguém sabia como eles eram atualmente, já que eles matavam qualquer um que descobrisse a identidade deles. Mas então, Fry recebe um telefonema da Lila e resolve se encontrar com ela para poder conversar. Mas acontece que o Bender havia grampeado o telefone dele, e assim todas as feministas acabam sendo presas e sentenciadas a 50 anos de prisão. Porém, o malucão do Bender simplesmente invadiu a prisão e libertou todas elas. Tudo porque ao ajudá-las, ele se tornaria um criminoso muito maior do que elas, e essa era a intenção dele o tempo todo. Depois disso, Fry vai mais uma vez atrás dos malucos, porque o dia da destruição da estrela estava chegando. E assim, os malucos dão a Fry o que eles chamam de dispositivo ômega, um dispositivo que, quando ativado, incapacitaria temporariamente os maléficos, que eram um verdadeiro mistério, já que ninguém sabia quem eram ou que coisas eram. Mas o fato é que era impossível ler a mente de um maléfico, mas ele podia ler a mente de qualquer um. E como Fry podia ler mentes, mas não podiam ler a mente dele, ele resolveu usar isso para identificar o maléfico, já que seria o único que ele não conseguisse ler a mente.
Então, o dia da explosão da estrela chega, e o Wong dá a Fry a honra de apertar o detonador. Mas antes disso, Fry começa a procurar por alguém que ele não conseguisse ler a mente. Mas não existia ninguém assim. E desesperado, Fry chega à conclusão de que ele próprio era o Maléfico, já que ele era o único que não podia ter a mente lida e estava aonde o Maléfico deveria estar, que era prestes a destruir a estrela. E assim as feministas aparecem para impedir a destruição da estrela, e uma voz misteriosa manda que Wong se apressasse e explodisse tudo. No entanto, a Amy dá um jeitinho de pará-lo, mas então o Fry simplesmente ativa o detonador. E tudo porque ele tinha o ligado ao dispositivo Ômega e estava disposto a se sacrificar para salvar todos. Porém, o Fry não era o Maléfico. O Maléfico, acredite se quiser, era aquele parasita que a Leela tinha encontrado e cuidado. Então, meio que o Wong é um herói, porque foi ele que eliminou toda a raça dos Maléficos. Mas então, uma coisa incrivelmente maravilhosa começa a acontecer. O planeta que a Leela estava tentando salvar, na verdade, era um espermatozoide. E a estrela anã violeta era um óvulo. E assim que os dois se juntam, eles dão origem ao Enciclópode, uma espécie de arraia gigantesca que carregava em suas costas uma bolha com várias criaturas e plantas extintas. Então, o Enciclópode começa a contar para todos como sua raça preservava o DNA de criaturas extintas, o que só deixa todo mundo confuso, porque lembra, só o grupo dos sujeitos malucos era quem sabia da verdade. Mas antes que Hutch pudesse revelar a verdade para todos, o Maléfico simplesmente o ataca, e antes de morrer, ele encontra e pega o pingente de feminista que estava fincado na cabeça de Fry, e assim ele acaba perdendo suas habilidades de ler mentes. E vendo a morte de Hutch, o Enciclópode revoltado com o Maléfico resolve matar o bicho. E depois o Zoidberg vai lá e come ele, acabando assim de uma vez por todas com a espécie dos Maléficos. E assim o Enciclópode preserva o DNA do Homo sapiens e vai embora. Mas a felicidade de todos dura pouco, porque o Zap aparece para prender a Leela e as outras feministas, já que todas elas eram fugitivas. E assim, elas e toda a tripulação da Planet Express começam a fugir de Zap. E sem saída, todos acabam concordando em entrar dentro de um buraco de minhoca, mesmo sabendo que poderiam parar trilhões de anos-luz de distância e nunca mais voltar para casa. E essa foi a história de Futurama, a preservação da vida. Deixa aí nos comentários o que você achou de toda essa aventura. Mas se tiver gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também dar uma olhada nesse outro vídeo aqui sobre as maiores loucuras médicas cometidas pelo Zoidberg. Corre lá pra ver que tá bem insano.